Oi família, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o meu estágio em nefrologia que eu fiz agora nas férias. Na verdade, eu fiz um serviço de terapia renal de Ourinhos, que é na minha cidade. Eu sempre passei aí na frente, mas eu jamais imaginei a quantidade de pessoas incríveis que eu ia conhecer, tanto na equipe quanto nos pacientes. Eles mudaram minha vida de coração. Então, além do serviço de diálise, a gente também teve ambulatórios e as interconsultas dentro da Santa Casa. Então, vamos conhecer um pouco mais esse lugar especial. Dia 18 de outubro de 1975, dia do médico. Foi a primeira hemodiálise em Ourinhos, dentro da Santa Casa. Foi doada uma máquina de hemodiálise pelo Rotary Club. Meu pai, o Dr. Roberto Benedito Carvalho, já era nefrologista na cidade. Tinha voltado de um estágio em São Paulo, na USP. E ele tinha pretensões de ir embora do Brasil, mas aí o Rotary comprou a máquina e fez ele ficar. E aí nasceu o serviço. Em 2009 nós mudamos para esse prédio, nós saímos de uma capacidade de 20 pontos no serviço que tinha lá dentro da Santa Casa para 35 pontos do lado de cada rua. E saltamos de 70 pacientes mês para 165 pacientes mês, que é o que tem hoje. Criamos ambulatório, começamos a fazer biópsia renal aqui dentro, que não fazia, começamos a usar ultrassom para procedimentos vasculares aqui, o que também mudou muito o nosso acesso e facilitou a vida dos nossos pacientes e para nós, autonomia de trabalho. O que mais impactou nesse estágio foi me deparar com uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, e entender que esse tratamento depende do envolvimento e dedicação de muitas pessoas. Primeiramente da pessoa que vem e fica acoplada a essa máquina por horas no seu dia, horas na semana, horas na sua vida para ficar bem. Mas também envolve toda a sua família e rede de apoio e toda essa equipe que trabalha todos os dias para que os pacientes continuem bem. Eu acabo tendo um vínculo com eles, mas é difícil, porque a dieta do renal crônico, tanto do paciente que faz hemodiálise, os pacientes que é o conservador, que é esse que é no ambulatório, são as mais complexas. Tomar cuidado com água, líquido, já viu? Não poder beber líquido, água. Você sempre não cresceu ouvindo que verduras é saúde, Sim. Frutas é saúde? Então aqui é totalmente ao contrário. Se você comer demais verdura, se você comer demais fruta, você pode dar uma parada cardíaca. Então é complicado. Pra mim foi difícil no início. E quando eu perco eles, então, é difícil. Eles são muito queridos, né, Fabi? Nossa, olha, me arrepia. São queridos, são os nossos queridos. 13 anos, vai fazer 13 anos que estou aqui. Tem pacientes aqui que faz 13 anos que eu conheço. Não falei, tem vínculo já, né, com a gente. Família. Acho que o termo família foi o que eu mais escutei durante esse estágio, tirando, obviamente, os termos médicos, como ureia, creatinina e catéter. Mas eu vejo que família é o que mais representa esse estágio da doença para esses pacientes. Eles precisam dos familiares para levar, para buscar, para ajudar na alimentação e para dar o apoio emocional. E aqui dentro, diariamente, vai se construindo uma nova família, no ato de cuidar, de conversar, de sentar do lado de uma pessoa, de sentar na frente de outra, de perguntar como vai a vida, como vão os exames, para quando está programada a cirurgia da fístula, ou mesmo como está a fila do transplante renal. O senhor está aqui há muito tempo? Diálise? 2 anos. 2 anos. 2 anos e 1 mês. Como que é esse momento para o senhor da diálise? Tranquilo. No começo é estranho um pouco, mas depois, pra mim, já virou rotina já. Faz parte da semana. Eu tô aqui já fazem alguns anos, né, já fazem mais de 8 anos. É uma experiência muito gratificante, são pacientes que eles precisam muito de uma intervenção multidisciplinar, né, não só médica. É uma doença que mexe muito com a vida por completo ali do paciente, né? Tanto a parte física, mas também social, muito psicológica, espiritual, em vários sentidos, né? Então é um paciente que ele geralmente está em um sofrimento muito grande e não tem muita ajuda, né? É uma doença que ela é assim pouco falada, diferente da oncologia, por exemplo, que é muito visto, é muito falada, é muito cuidado. O paciente renal crônico, ele é como se fosse meio esquecido, eu falo assim, né? Ele demanda esse cuidado, assim, da parte psicológica, né? Não só da parte biológica, orgânica. Alguns pacientes eu consigo, então, atender em ambulatório, em tratamento conservador, antes deles começarem a hemodiálise. E é um paciente que
não é que ele vai aceitar mais, mas ele se prepara, né? Então ele recebe o diagnóstico ali antes e ele consegue entrar em contato com muitas coisas antes de um paciente, por exemplo, que chega numa urgência, numa emergência, né? Então ele consegue viver aquele luto antecipatório do corpo perfeito, da saúde perfeita, né? E a gente consegue fazer um trabalho. E o paciente que entra na urgência, na emergência, ele geralmente entra muito assustado. A maioria dos casos são pacientes que não imaginavam que tinha, né, uma doença renal e nem sabiam que era isso, né? Pouco se fala de creatinina. Os pacientes, eles entram muito assustados, só que eles entram muito sintomáticos. Então, quando eles começam a fazer a hemodiálise, eles enxergam aquilo como a salvação. Tem aquela melhora inicial, que a gente até fala que é a fase ali da lua de mel, mas ela tende a passar quando ele cai a ficha dele e ele percebe que vai ser um tratamento pro resto da vida. Mas apesar da gente estar salientando as dificuldades e limitações que as pessoas que sentam nessas cadeiras têm, é importante a gente lembrar que a diálise é um procedimento que a medicina propõe para que as pessoas continuem vivendo com uma certa qualidade de vida enquanto o órgão para de funcionar. Então é você ter tempo de continuar com a sua família, de você esperar por um transplante de forma estável. É uma vida difícil, mas é continuar vivendo. Faz um tempo que eu trabalho aqui, né? Eu sei como técnica, né? Fiz muitos anos como técnica. Hoje eu sou enfermeira e trabalho no setor que eu gosto. Dou muito do tempo que eu comecei até hoje. Foi uma mudança muito grande. Nosso tratamento de hemodiálise há uns anos atrás era bem diferente. Hoje nós temos máquinas de proporção, nós temos muitos exames que não eram feitos na época e hoje é muito bom pra gente, seguro pra gente e para os pacientes também. Olha, o paciente a gente acaba se tornando família, né? Porque eles vêm com os problemas de casa, eles passam pra gente. E com o tempo a gente acaba sentindo, quando perde eles, né? A gente sente muito. Faz 12 anos que trabalho aqui na hemodiálise. É um serviço totalmente diferenciado, uma coisa que a gente não aprende na escola, é dia a dia de serviço mesmo. Pois é. E é um serviço muito gratificante. Os pacientes aqui que a gente sempre espera uma esperança para eles, né? Mas nem sempre é a realidade que temos, né? Todo dia, né? Todo dia, toda semana a gente Passa mais tempo com eles do que em casa com a família da gente. Eles sabem da vida da gente, a gente sabe da vida deles e assim Um pouco vai. de psicologia, um pouco de tudo, né? Até mesmo os mais chatinhos a gente ama do mesmo jeito. Tem que amar, né? Faz falta quando eles vão embora, né? Estou aqui há 5 anos também, eu adoro trabalhar aqui. 5 anos. 5 anos. E vocês? Eu vou fazer 10. 10 anos? Eu andei faz pouco tempo, faz 6 meses. O peso da responsabilidade, mas também esse amor que todo mundo sente, que aqui é uma família, né? Sim. Vocês são uma família. A gente cria vínculo. Tem dia que dá com vontade eles, de né? bater, Eu que apanho toda vez, tá? Pra poder dá separar. vontade de puxar a orelha de mas tá tudo certo. Vale lembrar que temos pacientes em acompanhamento de diálise peritoneal, em que se coloca um catéter e eles trocam as bolsas em casa, não precisa ficar no serviço. Mas quando tem alguma alteração, alguma dor, eles trazem as bolsas pra gente ver. E essa é a máquina da hemodiálise, que filtra o sangue e faz o serviço em si. A gente está dentro da UTI, porque, como eu disse, tinha interconsultas na Santa Casa da Nefro, e a UTI pede muito interconsulta da Nefro. E para fazer isso, a gente precisa de heparina para o sangue não coagular na máquina e nem comprometer o capilar. E o paciente que não tem uma fístula prévia, a gente precisa passar um catéter. Então a gente vai passar aí na UTI, é por acesso venoso central, vai ser guiado por ultrassom. É preferível que se faça na veia jugular direita, mas pode ser na esquerda. E não se faz muito na subclave, inclusive é uma das coisas para você evitar. E aí eu tô tirando tudo que a gente precisa. No catéter já tem o espaçador, o fio guia, a agulha de punção, a seringa, o bisturi. E na bolsa a gente levou o ultrassom, o saquinho do ultrassom estéreo e os tegos que vão fechar o catéter. Fez suas poses? Beleza, então. Muito bem. Ó, tá descarregado. Esperando ele carregar um pouco. Essa história do residente do médico é muito mal feita,
Beleza? Beleza. Último dia. Como foi essa experiência para você? Muito bom. Um estágio completo, um tapete lá, junto com você. Sim. Uma ótima parceira. Obrigada pela parte. Aqui a gente lava o capilar aqui, é sangue. Então o pouco que fica no capilar que a gente tenta devolver, mas não dá pra devolver tudo, né? Entendi. Aí a gente acaba lavando ele com água que é tratada pra poder passar um ácido e deixar de um dia pro outro pra poder ser utilizados, né? Pode ser usado quantas vezes? Até 20 vezes. Eu, desde 2003. 20 anos? 20 anos, completou esse ano. Quando eu comecei, não existiam as reprocessadoras. E faz uma limpeza no filtro, avalia a integridade das membranas e avalia a integridade das fibras. E avalia a unidade de eficiência do filtro. A máquina faz o cálculo quando ela mede. Se ela apresentar um valor 20% inferior ao valor que foi colocado, ela reprova o filtro. Antigamente a gente fazia essa medida manualmente também. Tem um jeito de fazer manualmente. Nossa. Quando era manualmente, a Anvisa permitia que o filtro fosse utilizado só 12 vezes. Agora, como a máquina ela avalia integridade de fibra, ela faz uma avaliação muito mais profunda, aí a Anvisa permite usar 20 vezes, por se tratar de um produto importado de alto custo, né? Lá em cima a gente dilui o ácido peracético, ele vem pra gente na concentração de 5%, a gente redilui ele e transforma ele a 0,2%, que é a concentração para a esterilização do filtro. Uma vez colocado no filtro, a esterilização é garantida por até 7 dias. Passou 7 dias, não utilizou esse filtro, a recomendação é desprezar, enxaguar com essa água ultra pura que tem na bancada e colocar um ácido novo. Para continuar garantindo a esterilização do filtro. Isso. Musiquinha de vocês, onde vocês colocam? Oi? A musiquinha. Nós estamos ouvindo uma música aí, onde tá? Pode estar ali. Liga o seu... É, para enroscadinho, temos cartaz do que não tá ali. Estamos com todo o moldão. É, isso aí. E aqui tem... Aí tem cartaz de orientações, né? E por que o senhor escolheu a nefrologia? Porque nefrologia é ser médico. É médico no lato sensu. Você vê tudo em nefrologia. E eu gostava de ver tudo, então eu achei uma especialidade que casava comigo. Não é só rim. Sua cara, hein? Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Traduz aí pra galera. Nefrologistas são os médicos como qualquer outro, só que um pouquinho mais esperto. E a sua maior inspiração é o seu pai, por conta da nefro? Com certeza foi. Foi porque, além de um bom médico, ele fez a gente estudar muito. Ele exigia muito da gente. E era um bom parceiro de trabalho. Mensagem final: para quem está estudando, se formando, se empenhe. Não vá pelo caminho fácil. O caminho fácil e curto, ele acaba rápido. Não se deixe assustar pelo caminho difícil e longo. Às vezes os frutos são melhores se você caminhar um pouco mais. Um privilégio. Foi muito bom ter você aqui, acho legal. Foi a primeira estudante de medicina que passou conosco um mês. Ah, que legal. Né? Já tivemos outros que passaram uma semana, uns dias, mas o mês todo acompanhando dia a dia. Foi a primeira, assim. É bacana. Também é uma responsabilidade para nós, né? Nós não somos faculdade de medicina, então a gente tem já a vida mais voltada para o dia a dia do trabalho mesmo. O academicismo assim tem que ser retomado aos poucos, mas é bom, quando chega um sangue novo aí a gente é obrigado a estudar de novo. Isso é bom para nós também. Obrigada, doutor. E obrigada mesmo, de coração, por toda a experiência que eu vivi aqui. Foi um mês, do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro,
das 8 da manhã às 18 da tarde, aprendendo tudo que eu podia, absorvendo tudo que eu podia e literalmente anotando tudo que eu podia. Conhecendo pessoas incríveis, inteligentes, acolhedoras, que formam a equipe médica, da enfermagem, da recepção, da limpeza, da administração, da psicologia, da nutrição, enfim, de tudo. Eu agradeço de coração. E especialmente agradeço aos pacientes. Eu nunca vou esquecer de nenhum deles, de nenhuma história, de nenhuma conversa, nenhuma risada. São muito queridos mesmo, são uma família. Muito obrigada, a gente se vê logo. Beijo.